Olá, alunos! Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para a educação à distância, que são os fundamentos, as tecnologias e a estrutura para o ensino e aprendizagem. Nós estamos aqui com os autores deste livro aqui de Educação à Distância, a professora Dinamara Machado e o professor Márcio Gilberto de Souza. Sejam bem-vindos. Obrigada. Professora, como que surgiu a ideia do livro? A ideia surgiu porque alguns alunos precisavam entender rapidamente o que era educação à distância. Então, nós desenvolvemos o livro aí pela editora Saraiva para atender esses alunos que precisavam ter uma leitura rápida do que é educação à distância e como estudar na educação à distância. Professor, a gente sabe que o senhor tem uma experiência também no Exército Brasileiro, como sargento, dentro da área de telecomunicações. A tecnologia é de suma importância também para esse ensino à distância, não é? Com certeza. A gente mesmo no Exército já vem utilizando esse meio da tecnologia já há algum tempo. Tanto que os nossos cursos eles são divididos em duas fases. Uma fase à distância e uma outra fase presencial. E sem esses recursos tecnológicos, fica cada vez mais difícil a gente implantar essa primeira fase do curso, que é a distância. Agora, folheando um pouco e lendo o início do livro, a gente percebe aí que foram agregadas aí competências tanto da senhora quanto do professor Márcio dentro dessa perspectiva de educação à distância, mas numa realidade brasileira, né? A senhora com essa experiência dentro da área de gestão, como doutoranda na área de educação, qual foi o principal desafio, professora, de colocar em síntese toda essa experiência, todas essas habilidades que vocês reuniram de um para o outro dentro desse livro em tão pouco tempo? Bom, o desafio de fazer um livro para educação à distância e para que alunos entendam é justamente perceber que nós estamos num país muito grande. Então o livro traz uma base teórica, mas faz com que o aluno perceba a sua realidade. Então, como nós não conseguimos num livro mostrar as várias realidades do país e os vários projetos de EAD que existem, nós suscitamos que o aluno vá pesquisar. Olha, existe uma base legal. Qual é o modelo que existe no seu município? O que acontece no seu município? O que acontece no seu estado? Então a gente buscou tentando respeitar este aluno local, mas para que ele entenda os fundamentos da educação à distância. Professora, a gente está falando aqui de um perfil de aluno proativo e, de certa forma, empreendedor também, né? Porque vai depender muito dele, da participação dele, da vontade de aprender e de buscar todas as ferramentas que estão disponíveis para a transmissão desse conhecimento, para essa aprendizagem, para que efetivamente ele consiga evoluir e concluir com eficácia o curso, né? Isso, é o que o Gilberto falou. A educação à distância tem uma evasão muito grande. Porque, primeiro, fez-se uma cultura no Brasil que quem faz educação à distância ganha certificado, e não é isso. Para fazer educação à distância, você tem que ser proativo. E se você não é, para você permanecer num curso de educação à distância, você realmente precisa. Eu tenho autonomia, eu quero aprender, a instituição está me fornecendo boas aulas, está me fornecendo um tutor que me manda perguntas, que faz debate, eu tenho um material didático, como é esse livro nosso, que é um livro de apoio para o aluno, mas eu tenho que querer. Quer dizer, é a aprendizagem do adulto realmente, da pessoa que vê a educação como um processo de melhoria de vida. Agora a senhora falou dentro do aspecto geral, né? Vamos falar de uma forma assim mais dividida, no aspecto teórico, acadêmico e no aspecto aqui do estúdio, de você ministrar a aula à distância para esse aluno que você não está vendo, você está vendo só a câmera. Quais os pontos que os professores precisam ter em mente para que eles efetivamente consigam construir essa aula? Quem é o aluno? Ou seja, para quem que ele está falando? Como que ele vai fazer com que o aluno perceba esse conteúdo no dia a dia prático dele? Então ele precisa vir aqui e a aula dele tem que ter vários momentos. Ele tem que falar da teoria, mas ele tem que mostrar a prática daquele conteúdo para que o aluno, quando estiver andando na rua, ou estiver em casa, ou estiver no seu trabalho, ele puxa a relação que o professor falou, olha, não é que aqui mesmo eu encontrei. Então, ele precisa ter esse elemento. Quem é o aluno, para quem ele está falando, ele precisa contextualizar o conteúdo da sua aula, isso sem sombra de dúvida. E um elemento que os professores não gostam e que fica escondido isso, para ser rápida. Uma boa videoaula, uma boa teleaula precisa de roteiro.
Então você tem que sentar com um roteirista, tem que fazer o roteiro minuciosamente, porque isso faz com que o professor tenha uma reflexão sobre o que ele vai ensinar. O que pode ser muito normal lá na sala de aula, que ele já não faz mais. Quando ele vem para cá, ele tem que roteirizar o que realmente eu vou falar. Será que isso é importante para o nosso aluno? E isso é um exercício difícil para os professores. Talvez mais difícil do que vir aqui e gravar. Agora vocês falam também no livro alguns elementos, né, algumas ferramentas que são importantes para essa transmissão do conhecimento, que são os jogos, né, a interatividade. Em que aspecto essa ordem ela pode ser positiva, ela é complementar na construção dessa transmissão de conhecimento para o aluno? O que acontece? Nós estamos falando, no Brasil, de uma realidade de educação para adultos. Então, assim, existe uma ordem? Não. A ordem é, primeiro eu tenho que saber quem é o meu aluno, tá? E o conteúdo para esse aluno. Se eu vou colocar games, se eu vou colocar simulação, tudo isso depende muito do conteúdo. Porque, às vezes, vir aqui e cantar uma música remete muito mais isso para o aluno, sim, tá? Do que simplesmente eu mandar ele, ó, procure um game na internet falando isso. Não! Às vezes essa música toca muito esse aluno. E como a gente tem que saber dos estilos de aprendizagem, você não tem uma ordem estabelecida, mas você tem que trabalhar com todos os elementos. Por isso o roteiro é importante. O que eu vou conseguir mexer mais com os alunos? Aqui é com uma música. Não, aqui é fazendo uma pesquisa de campo. Aqui é trazendo para dentro do estúdio uma mesa em que eu vou fazer os cabelos das pessoas, sei lá, ficar tudo, né, bagunçado. Então, isso é o movimento do professor fazer o roteiro. Quer dizer, não tem uma sequência. Vai ser games? Não. Nós já tivemos fase há 2, 3 anos que era games. Tivemos fase que era mídias sociais, trabalhar com mídias sociais. O que nós aprendemos? Que a grande questão é mesclar tudo. Então, no universo das disciplinas, não existe uma receita de bolo, né? Existe uma contextualização a partir daquela disciplina, algo que remeta à realidade do aluno, que seja de forma simples, né? E que chegue até ele efetivamente, né? O difícil é fazer o simples. O difícil é fazer o simples. É fazer com que a pessoa que está ali realmente aprenda. Isso é simples. Mas como que você toca esse aluno? Eu vou colocar algumas instituições, e a gente já trabalhou em projetos assim, nós vamos trabalhar com games. Aí você gasta milhões desenvolvendo games. Uma equipe toda fazendo games. E a senhora de 40 anos, ou o homem de 40 anos, olha e fala assim, mas eu vou brincar agora? Ou se não, assim, ele tá numa região, vamos pegar Tabatinga como exemplo, na Amazônia, e a internet não funciona. E daí, o que adiantou a instituição ter um game fabuloso se a internet não funciona? No caso, se a internet não funciona, a melhor coisa é ter o livro impresso. E não é nem um livro numa biblioteca virtual. É ter o livro impresso para o aluno, é ter o velho CD para que o aluno coloque lá no seu equipamento e assista. Então, quem sabe aí o livro com o CD de alguém narrando o livro, falando do livro, quer dizer... Então, assim, não existe um elemento, realmente você olhar o seu universo. E a interatividade, professora? A tão importante interatividade, como que ela pode ser estabelecida? Eu vou falar do meu ângulo e ele vai falar depois o Gilberto fala como eles fazem a interação nos cursos que eles desenvolvem. O que acontece? A interação hoje é muito internet. Só que se novamente nós pegarmos alguns lugares, a internet não funciona. Eu tenho realidades com alunos em que eles simplesmente dizem assim, eu só tenho internet quando eu vou no polo de apoio presencial. Qual é a internet desse aluno ainda? O velho telefone. Então, toda instituição de EAD, quando ela fica de grande porte, quando ela tem aluno em vários lugares, o aluno tem que ter um telefone, um 0800, que ele ligue gratuitamente e faça a pergunta, que ele converse com o tutor. Geralmente, um atendimento de aluno em EAD no telefone demora entre 15 e 28 minutos. Então, assim, o menor telefone é 15 minutos, porque ele telefona, porque ele é um aluno carente, como todos nós somos. Ele quer falar o nome dele, a experiência que ele tem. Aí ele entra no conteúdo. Então, tem que ter um 0800. Porque o aluno que está fazendo, ele não é um aluno da classe A. Ele é classe C e D. Então, ele não pode ter um telefone que ele tem que gastar. A instituição tem que ter um 0800. Então tem uma receita de novo? Não. Você tem que ter internet, você tem que ter o rádio para os alunos ouvirem,
tem que ter a questão do telefone para eles fazerem pergunta, você tem que ter o velho fax, porque pode acontecer. Então, você tem que prever tudo isso. Tem que pensar nas variáveis que podem surgir no decorrer do caminho e inviabilizem essa interatividade. Né? Isso mesmo. Agora, o Exército, a gente sabe que tem uma experiência bem salutar e positiva, né, nesse aspecto da educação à distância com os cursos ministrados, né? Sim, na questão da interação, essa interatividade toda entre tutor e o aluno, no Exército a gente já não tem tanta dificuldade, né, como em algumas instituições, porque o aluno no Exército ele é obrigado, o seu horário de estudo é reservado dentro do seu horário de expediente, então teoricamente ele vai estudar dentro do quartel, que já vai ter uma internet, então ela é basicamente voltada com acesso à internet. Por fórum, troca de e-mails, esse e-mail por telefone a gente já não tem por causa desse direcionamento que o curso à distância tem para dentro dos quartéis. Professora, para a gente encerrar, que a gente está com pouco tempo, qual que é o futuro da educação à distância? O futuro é agora da educação à distância. Nós estamos nessa luta há 20 anos. Então, é fazer com que as pessoas percebam que a educação à distância não é marginal. Muito pelo contrário. A educação à distância tem um potencial muito grande ainda e iremos formar muitas pessoas nesse país, com certeza. Mas assim, futuro é agora e já sair da marginalidade. Quem estuda em educação à distância tem sim ensino de qualidade. Professor, suas considerações finais, pode ser em relação ao futuro da educação à distância e uma palavra de incentivo também para os professores que ainda têm alguma resistência, até mesmo os alunos, para fortalecer esse mercado que a gente sabe que está em expansão e veio para ficar. Em relação aos professores, é pessoal. Na educação presencial mesmo, você percebe alguns professores que às vezes não quer usar o projetor. Ele quer o quadro com giz. Isso a gente percebe na educação presencial também. Então, é complicado trabalhar essa coisa da tecnologia com o professor. Né? Sobre a educação à distância, como a professora Dinamara bem frisou, é agora. E nós estamos numa crescente. O Brasil está crescendo em tecnologia, temos recursos humanos, temos tecnologia, e isso só vai ajudar a educação. É importante a gente frisar que a tecnologia sem os recursos humanos não tem como, né? Tecnologia é meio. Exatamente. Só isso. Tecnologia só é meio, mais nada além disso. É verdade. Se for para dar aula com sinal de fumaça, a gente vai dar aula com sinal de fumaça. Se for para dar aula numa câmera digital e que você vai dar aula. Verdade. Seu objetivo é esse. Criatividade, proatividade, né? Empreendedorismo. A gente mostrar novamente aqui o livro dos professores, parabenizá-lo pelo trabalho, né? A editora Saraiva e a editora Érica. Professores, muito obrigada pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. Obrigada.